Boa noite. Pessoal, abre tua Bíblia em Lucas 9. Lucas capítulo 9. Tá tudo em sua homenagem esses tempos, viu, Lucão? Tá vendo, né? A gente só quer saber de Lucas agora. Lucas capítulo 9. Lucas 9. Todo mundo abriu? Sim, não, sim. A partir do versículo 1, tá? Preste atenção o que a Sagrada Escritura diz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém. Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda espécie de demônio e curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, ali permanecei até vossa partida. Quanto aos que não vos receberem, saí daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Os discípulos então partiram e percorriam os povoados anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Palavra da salvação. Essa é uma palavra muito forte. Estou achando bem abafado. Essa é uma palavra muito forte. Por quê? Eu quero focar nessa reflexão de hoje em 3 palavras dessa perícope do Evangelho que nós acabamos de ler. A primeira palavra que eu quero focar é Jesus convocou. São 4 palavras, na verdade. A palavra convocar. A primeira palavra usada no Evangelho de hoje é convocar. Jesus convocou os seus discípulos e convocar é, portanto, a primeira coisa que nós precisamos encontrar dentro do nosso peito. Uma convocação. A gente já ouviu essa palavra sendo dita de uma outra forma, né? A gente já ouviu essa palavra como chamado. Não é? Então, a primeira coisa que precisa acontecer e a primeira coisa que a gente precisa encontrar dentro do nosso peito são 4 coisas que você precisa encontrar dentro do teu coração na noite de hoje. A primeira coisa é uma convocação, um chamado. Por quê? Porque dentro de nós,
acontece um movimento quase que instantâneo nos nossos tempos, que é fazer as coisas por fazer. Não é assim? Vamos fazer uma ação na praça, vamos todo mundo. E vai o gado. Né? Vai o gado. Vamos fazer o DNJ. Aí vai o jovem estudante, vamos fazer o DNJ. Aí vamos fazer, né, aí aconteceu lá em Mamanguape, esse último final de semana, um encontro, né, 9 edições, o Banhados em Cristo. Vamos fazer o Banhados em Cristo. Aí junta todo mundo, vai fazer o Banhados em Cristo. Entendeu? E o gado vai indo para todo canto, a boiada. E vocês sabem como é que é a boiada. Como é que funciona a boiada, Neto Roque? Você que é um homem, né, apeiado, né, na vaquejada. Como é que a boiada caminha? Exatamente. Aonde um boi vai, os outros vão atrás seguindo a sineta, né? Seguindo a sineta. É assim que caminha a boiada. O que é que significa dizer? Que talvez o primeiro boi até saiba o que ele está fazendo. Até saiba para onde ele está indo. Mas o resto não sabe o que está fazendo. E o que acontece é que quando nós não sabemos o que nós estamos fazendo nesta vida, toda a nossa ação é vazia, embora aparente ou tenda, o comportamento tenda a ser um bem. Você está entendendo? Por exemplo, quando você não sabe o que você está fazendo, dá esmola, para você não serviu de nada. Serviu para o mendigo. Quando você não sabe o que você está fazendo, fazer jejum não serviu de nada. Nenhum bem, preste atenção nisso que eu estou falando, tá? Nenhum, absolutamente nenhum bem que você possa vir a fazer, ele tem ou ele é fecundo se você não sabe o que você está fazendo. É por isso que você é convocado. Porque senão você fazia as coisas de qualquer jeito mesmo. Por isso que você é chamado. Por isso que no teu peito, uma palavra te convoca. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe por que você está ali. Por exemplo, os meninos aí de Mamanguape começaram a rir quando eu falei do Banhados, né? Eu sei por que eu estava lá. Absolutamente. Mas eu não sei se todo mundo que estava lá sabia por que estava lá. E é isso que, no fundo, me preocupa nos encontros em que eu vou pregar. Entendem? Porque se aqueles que promovem aquele encontro não sabem o que estão fazendo, depois eles estragam o que a gente fez. E isso dá uma dor no peito absurda, né? Eu já contei isso N vezes na comunidade, né? Já contei N vezes na comunidade. Que uma vez eu estava num shopping daqui da cidade, né? Aqui tem muitos shoppings e naquela época tinha muitos mais shoppings, né? Aqui na cidade. A gente conhecia como Mercadinho Manaíra. E estava lá no Manaíra Shopping e de longe uma menina me viu. Ela veio correndo com os olhos cheios de lágrimas. Eu digo, eu estou famoso, o que foi que aconteceu? Vazou alguma coisa na internet minha, né? E para minha tristeza, na verdade, a menina se aproxima de mim, chorando, e ela diz assim, eu não consigo mais acreditar em nada. Eu nem sabia quem era aquela pessoa. Eu sentei com ela numa cadeira, e ela disse para mim, você pregou final de semana passado no meu EJC. E eu disse, o que foi que aconteceu com você? E ela disse, no final de semana,
eu fui a uma festa no Jacaré e eu vi fulano de tal, que pregou também no meu encontro, embriagado, caído na calçada. E na minha cabeça só veio uma coisa para mim. Foi tudo mentira o que eu vivi. Entende agora o que eu estou falando? Né? E aí eu tive que botar o meu na reta, né? Porque eu disse, olha, minha filha, você me viu embriagado, caído numa calçada? E ela disse, não. Aí eu digo, então você tem duas opções. Você escolhe ficar com aquele que fraquejou, ou você escolhe ficar com aquele que ainda está de pé. Hã? O testemunho daquele que está de pé ainda. Você não pode tirar o teu encontro por causa de uma pessoa que falhou contigo. Talvez tenha mentido realmente para você. Não por causa disso todo mundo mentiu. E talvez seja justamente por isso que você está falando comigo. Não sei o que foi que aconteceu com essa menina depois, tá? Nunca mais a encontrei. Depois desse dia, eu dizia para todo mundo, me aposentei em pregar em AJC. Vocês estão entendendo? Porque, bicho, a verdade é a seguinte. A verdade é a seguinte. E aí a carapuça caia em quem quiser cair, assistindo esse vídeo, ou assistindo aí na internet. Problema de vocês. A carapuça cai em quem quiser. O fato é que 95% ou mais das pessoas que estão ali não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. E quando eu fui para o Banhados domingo, eu entrei naquele lugar e fiquei lá atrás, sentado na cadeira, e fui vendo aqueles jovens entrando. Não sei quantos jovens tinha ali. Tinha quantos jovens ali? Tinha o quê? Bom, uns 400 jovens ali, por aí, né? E fui vendo aqueles jovens entrando. E cada jovem que entrava, né? Eu botava a mão na minha cabeça e pensava, meu Deus, uma oportunidade só. Hã? Talvez esse aí tenha passado o encontro inteiro e não tenha tido nada. Uma oportunidade só eu tenho. Me ajude, me ajude. Né? A minha preocupação não era se eu ia gaguejar, se eu ia ter dor de barriga na hora que eu ia pregar, se o microfone ia falhar, se o pessoal ia gostar, se no final o povo ia aplaudir. Eu estava, desculpa dizer, mas eu estava cagando e andando para isso. A única coisa que estava no meu peito era a preocupação. Talvez o único encontro que eu tenha com aquele jovem ali. Eu preciso deixar alguma coisa dentro do coração dele. Eu sabia o que eu estava fazendo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu fui tão duro domingo. Eu sabia o que eu estava fazendo. E, Andrei, parece que você desviou o tema da pregação. Desviei nada. Eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu sabia para o que eu fui chamado. Olha que coisa, né? Por isso, a convocação dentro do teu peito é uma coisa essencial. Se você não sabe para o que você está sendo chamado ainda nesta vida, o que é que Deus espera de você, o que é que a vida espera de você, você precisa encontrar. Sabe por quê? Porque o último dos 4 pontos, o último das 4 palavras de hoje, a última é enviar. A última é enviar. E não a primeira. Mas às vezes a gente quer exatamente a ordem inversa. A gente quer que a gente seja enviado, a gente quer o envio. Mas a gente ainda não pegou dentro do nosso peito e engoliu, sabe? A convocação do nosso coração. A convocação. A gente ainda não abraçou isso. Às vezes a gente nem sabe. Não é nem que não abraçou ainda, nem sabe qual é.
Estão entendendo? É por isso que muitas vezes o nosso coração fica disperso. Porque às vezes a gente não sabe exatamente. A gente só fica assim, não é? Encontrei com Deus. Que coisa maravilhosa, Ele tocou meu coração. Toda a angústia que eu tinha foi arrancada. Eu fui curado fisicamente. Eu tive uma cura interior. Houve uma libertação na minha vida. Todas essas coisas aconteceram. Mas você ainda não sentiu um chamado. Porque quando você sentiu o chamado, você se arrepia. Não fisicamente. Você se arrepia no sentido que a Sagrada Escritura diz assim, você treme. Você treme diante da circunstância. Você treme olhando para o que está acontecendo. Né? Eu estava dizendo agora há pouco, antes de começar, né? Cheguei para os meninos e disse, olha, pessoal, né? Algumas pessoas estavam ali conversando, nada demais, bobagem, besteira, nada demais. E eu disse, pessoal, está acontecendo uma batalha ali. Vamos rezar. Tem almas ali a serem conquistadas. O que nós estamos fazendo? O que era que eu estava fazendo com vocês? Convocando. Era isso que eu estava fazendo. E foi isso que o nosso Senhor fez com os discípulos. Convocou. Você vem cá. Eu vou dar a vocês poder e autoridade. Aí começa a segunda palavra. A primeira palavra foi? A primeira palavra foi? A segunda foi? Poder. Depois que Ele te chama e que você entende o que você tem que fazer, Ele te dá poder. E o que é poder? Poder é graça. Poder é graça. Ele te dá a graça. A graça necessária para tu realizar o que tu tem que fazer. Está entendendo? Não é poder no sentido de mandar. Não é poder no sentido de mandar. É poder no sentido de graça. Agora repare, aqui nós temos que andar bem alinhados. A convocação e o poder dado são congruentes. São coerentes. Ele te dá poder para aquilo que Ele te convocou. Ele não te dá poder para o que tu não foi convocado. Você está compreendendo? Ele não te torna o todo-poderoso. Ele não te faz o gênio da lâmpada. Você está entendendo? Ele não te torna o todo-poderoso. Ele te dá poder para aquilo que Ele te convocou. Ele te dá graça para aquilo que Ele te convocou. O Senhor te dá a graça. A graça necessária. Tá? Mas para o que Ele te convocou. Terceira palavra. Ele deu o quê? Vocês ficaram mudos, foi? Eu vou dar o poder de vocês falarem. Falem agora. Autoridade. A terceira palavra é autoridade. Andrei, se poder é graça, autoridade é o quê? Uma grande intelectual dos nossos tempos, uma pessoa muito sábia, né? Então, tem um nome, inclusive, internacional, né? Kéfera. Pessoa moderna, inteligente, sábia, né? Evocou uma palavra, né? Que seriam conjugada com outras, né? Formaria uma coisa chamada de autoridade de lugar, né? Seria mansplain, womansplain, dogsplain, cavalos play, horse play, plain,
né? O que é isso? Essa intelectualzinha, né, começou a evocar na internet a ideia de que uma pessoa só tem autoridade para falar a partir do lugar que ela está. Portanto, só pode falar de uma mulher quem é mulher, né? Assim como só pode falar de um cavalo, de um cachorro, né? Os veterinários desistam do seu curso, né? Nós vamos ter agora que ensinar cachorros a serem veterinários, cavalos a serem veterinários, né? Árvores, tem que falar de árvores, brócolis, tem que falar de brócolis, né? A minha filha tem que dizer sobre ela, porque eu não posso dizer nada sobre ela. Com 4 meses eu tenho que entender a linguagem inteligível que ela está falando, porque é complicado. E nós meio que absorvemos essa ideia, mesmo sem ter nunca ouvido falar de Kéfera, né? Mesmo sem ter nunca ouvido falar de Kéfera, a gente meio que absorveu essa ideia. Autoridade é algo que faz parte, não é, daquele que experiencia aquela realidade. E não necessariamente. Vocês estão entendendo? Né? A pediatra pode falar de bebês. Concordam? Um padre pode orientar seus fiéis casados, mesmo sem sê-lo. Não é verdade? Porque autoridade não é dada pelo lugar que eu ocupo. A autoridade é dada pela verdade sobre a qual eu piso. Deu-lhes poder e autoridade. Deu-lhes a graça e deu-lhes também a verdade, que sustentaria seus pés, para que eles pudessem falar e expulsar, diz aqui, não é verdade? Expulsar toda a autoridade para expulsar todas as espécies de demônios. E por que a palavra de Deus fala em todas as espécies de demônios? Porque não existe só uma espécie de demônio. Existem várias espécies de demônios. Inclusive, aqueles demônios que não são anjos. Os demônios que são, por exemplo, as nossas doenças espirituais. Os demônios que muitas vezes entram na nossa vida em forma de gente, de amigo nosso, e divide e racha. A palavra diabo vem de diablo, que é um instrumento feito para rachar, dividir. Por isso que é todas as espécies e não apenas uma espécie. Não apenas o demônio anjo, que a gente, né, faz exorcismos e tal, mas tantos outros, autoridade para expulsar todas as espécies de demônios. Por exemplo, aquelas pessoas que entram na nossa vida para rachar a nossa vida no meio. Ele nos deu autoridade para expulsar isto também. Também. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu tenho um paciente que a queixa dele principal, desde o início, era timidez. E a primeira coisa que ele precisou aprender é que para ele deixar de ser tímido, ele vai ter que desagradar muita gente. Primeira coisa que ele precisa aprender. Só sai da timidez o sujeito que começou a aprender a desagradar.
É contraditório isso, né? Mas não. O sujeito que quer agradar todo mundo, ele quer agradar todo mundo porque ele é intimidado pela presença do outro. Vocês estão entendendo? Desagradar pessoas. Isso aqui é um segredo. É um segredo evangélico. Vocês estão entendendo? Um segredo bíblico é o seguinte: se você passou por esta vida e não desagradou ninguém, você não foi cristão. Esse é um segredo bíblico. Bíblico. Você está fora do caminho de nosso Senhor. Que Ele desagradou um bocado. Vocês estão entendendo? Andrei, por quê? Porque esta verdade que nos dá autoridade desagrada, ela é dura, ela é ruim de escutar, ela é ruim até da gente ouvir. Não é não? A gente lê a Bíblia, a gente vai para a oração. E às vezes a gente sai da oração tentando escrever de uma maneira diferente o que Deus nos disse. Não, peraí, não foi bem assim não, deixa eu ver aqui. Se nosso Senhor falou assim mesmo. Né? E aí teve o Evangelho, que foi um desses domingos aí atrás, que o Padre Carlos estava falando, né? Foi exatamente, um pouquinho depois, aqui é no capítulo 9 ainda, né? Capítulo 9, no versículo... No versículo 23, né? Então começou a dizer a todos, Jesus, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida vai salvá-la, né? E aí ele vai falando e o Padre Carlos diz assim, olha, ele não falou isso aqui figurativamente, não. Eu não estava aqui não, né? Eu estava em outro lugar. Me lembro onde é que foi. Mas o Padre Carlos dizia exatamente isso, né? Ele falou exatamente isso mesmo. Deixe tudo. Tome a sua cruz e me siga. Não foi figurativamente. Foi concretamente. Concretamente. Deixe a sua cruz e me siga. Quem, né, amar pai, mãe, irmãos, igual a mim, mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Gente, isso é muito forte, não é? E você vê no mesmo capítulo, tá? É no mesmo capítulo do Evangelho. Neste mesmo capítulo que ele dá autoridade, no mesmo capítulo que ele dá autoridade, ele diz isso. Ou seja, você só vai ser cristão verdadeiramente no momento em que você tiver autoridade. Autoridade. Para expulsar todos os tipos de demônios. Hã? Vocês compreendem? Eu falei dos de fora. Falei dos de fora, né? Falei dos espirituais, né? Os anjos. Mas tem os demônios de dentro de você. Os demônios de dentro de você, aqueles que lhe corrompem. Né? Domingo eu dizia isso, né? Eu dizia, você acha que um ladrão, um assassino, um estuprador, um pedófilo... Pedófilo não, porque, tudo bem, já está em uma outra categoria, né? Mas um ladrão, bandido, assassino. Ele se tornou assassino, obrigado, Li. Ele se tornou assassino assim, do nada? Não. Ele começou pegando o chocolate do irmão que ele estava guardando na geladeira. Ele começou mentindo para a mãe.
Ele começou dizendo que estava indo quando ainda estava tomando banho. Foi assim que começou. A corrupção começa aí. São demôniozinhos, por assim dizer. São os nossos demônios, né? O pessoal gosta de dizer isso, né? Os nossos demônios, né? É isso. Não adianta querer ser seguidor de Cristo, tá? Se eu não tomo posse de um chamado, de uma graça, um poder, e também se eu não tomo posse de uma autoridade. Queridos, se há uma coisa que eu aprendi, é que autoridade, ela é exercida. Ela não é transmitida, não é um título que alguém dá. Isso não te dá autoridade sobre ninguém. Você está entendendo? Mas eu já tive isso, mas provas uma atrás da outra dentro da comunidade. Dava autoridade para alguém, né? Aquela pessoa ia lá. E todo mundo passava por cima dela. Eu chamava e dizia, mas o que é isso? O que é que vocês estão fazendo? A autoridade foi dada a ela aqui. Porque vocês não estão obedecendo, todo mundo pedia desculpa. 2 dias depois estava todo mundo passando por cima da pessoa. É porque não é isso. A autoridade não é dada. Estão entendendo? Título é dado. Título é dado. Autoridade é algo que é exercido. E como é que eu exerço a autoridade? Quando eu ando na verdade. Quando eu ando na verdade. Você nunca vai conseguir expulsar um demônio da sua vida. Sejam os seus demônios interiores. Sejam os demônios que são os outros que vêm atrapalhar a tua vida. Ou seja, os demônios espirituais. Você nunca vai conseguir expulsar um demônio da sua vida se você não anda na verdade, porque você perdeu a autoridade sobre eles. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tenho feito pregações um pouquinho mais densas, né? Mas, enfim, paciência comigo. Tá? É porque se a gente não tiver isso aqui, não dá para ir para o próximo lugar. Entenderam? André, então como é que eu ando na verdade? Como é que eu tomo posse dessa autoridade? Primeiro conhecendo a verdade, óbvio, né? Então eu preciso conhecer a verdade. Tá? E para conhecer a verdade, a primeira coisa que eu preciso ter na minha cabeça é que a verdade não está em mim. Ok? Eu não sou a referência de mim mesmo. Esse é um problema que o Papa Francisco está chamando de autorreferencialidade. Autorreferencialidade é, no final das contas, o quê? Eu sou a referência de tudo. Tipo, eu sou, entendeu? O centro de todas as coisas, sou o cara. Então, a gente vai falar sobre feminismo. E aí você evoca todo o conhecimento de uma página que você leu da internet. E você se acha, entendeu? Extensivamente a autoridade em feminismo. A gente vai falar sobre eutanásia. Aí você assistiu um vídeo no YouTube e você se tornou o doutor em eutanásia. Hã? Aí a gente vai falar sobre aborto. Você assistiu um podcast sobre aborto, você se acha na autoridade. Você não conhece nada. Não conhece nada. Olha, um exercício que eu faço na clínica com os meus pacientes é o seguinte. É um dos primeiros. Eles chegam e a gente coloca a vida deles em cima da mesa. Me diga tudo o que existe na sua vida. Do relógio, da quantidade de relógio que você tem, Gustavo, até tudo que você pratica. A gente põe na mesa.
E eu então crio 3 tabelas, que é essencial, que é importante, que é secundário. E peço para ele colocar cada coisa no seu lugar. E todo mundo erra, né? Todo mundo erra, porque as pessoas não sabem o que é essencial, não sabem o que é importante, não sabem o que é secundário. Mas isso é o tema para uma outra pregação. E aí, quando a gente reagrupa, que a gente organiza, só o fato das pessoas terem colocado as coisas no seu devido lugar, a vida dela já é outra. Andrei, é verdade isso? Isso acontece? Eu digo, acontece. Se você nunca experimentou isso, é porque você nunca arrumou seu quarto. Concordam? Porque quando a gente para um dia e arranca tudo do nosso quarto e vai botando tudo no lugar de novo, quando a gente entra, a gente se sente diferente. Né? Andrei, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos também entender o nosso lugar no mundo. E existem algumas circunstâncias em que o meu lugar é sentar e ouvir. E existem outras circunstâncias em que o meu lugar é ficar de pé e falar. Vocês entendem? Às vezes, nós ainda não estamos no lugar de ficar de pé e falar. Não? Não é verdade? Porque senão, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar de pé e eu vou só dar opinião. E de que serve a opinião? De nada, porque a opinião não é verdade. A opinião não é verdade. Vocês estão entendendo? A verdade é a verdade. Não é opinião. Quem possui a verdade não acha as coisas. Eu tenho certeza. Não tem aquela coisa que alguém diz assim, tu se acha, né? Eu me tenho certeza. Né? E a pessoa acha que isso soa arrogante. Não, isso não tem nada de arrogante. Não, absolutamente nada de arrogante. Né? Se alguém chegar para mim hoje e disser, Andrei, tu se acha? Eu digo, eu me tenho certeza. Eu tenho certeza do mequetrefe que eu sou, como diz o meu formador pessoal. E também tenho certeza das excelências que eu tenho. Por isso que, não adianta uma pessoa chegar para mim e me bajular com o que eu não sou, ou me criticar pelo que eu não sou. Entendeu? Palavra ao vento. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Então, o bajulador não vai ter vez. E o crítico de meia tigela também não vai ter vez. Ele não vai me afetar, você está entendendo? Não vai me afetar. Se o cara disser que eu estou gordo, não vai me afetar, porque eu estou gordo mesmo. O que está me afetando é a gordura, não é ele. Entendeu? Uai. É? O que está me afetando é a gordura, não é ele. Né? Se o cara diz que Raoni está ficando careca, ele não está afetando Raoni. O que está afetando Raoni é cabelo caindo, né? Acabou. Entendeu? Se o cara disser que Nayane está quase pescando ali um tubarão, não está afetando ela, Neto. Né? Por quê? Ela está pescando mesmo. Né? Você se afeta, né? E eu escutei uma frase esses dias que eu achei maravilhosa, né? Que dizia assim, olha, quem se afeta com crítica é porque está escutando muito elogio. Medite sobre essa frase, tá? Quem se afeta com crítica é porque está escutando muito elogio, né? Ou seja, está dando corda a muito elogio, né? Está comendo muita corda de elogio, né? Isso é forte, tá? Isso é forte. Não queiram ser elogiados, não queiram. Não queiram, porque vocês precisam ter muita maturidade para não estar comendo corda. Né?
Entendeu? As pessoas chegam e dizem assim, sua filha é linda. Ai, que menina linda. Mas é a cara do pai. Eu não fico vaidoso com isso, entendeu? Eu não fico vaidoso com isso. Eu sei que eu sou bonito mesmo, então... Ela está toda vaidosa hoje porque tirou uma foto e todo mundo está dizendo que ficou a cara dela. Está toda vaidosa. Queridos, para eu pular para o último, né? Para terminar. Autoridade é a verdade que você está na verdade que você pisa. Se a verdade que você pisa é opinião, você não tem autoridade nenhuma. E você vai ver. E outra coisa, viu? Você vai ficar, desculpa a palavra, puto. Por quê? Porque ninguém vai te ouvir. E ninguém dá crédito ao que você fala. Sua opinião é a última. Mas por que tua opinião é a última? Porque o que você fala é opinião. Você não está pisando num solo firme, que é a verdade. E a verdade é Deus. A verdade não é doutorado, não é nada disso. Né? Quando eu terminei meu doutorado, os meninos disseram assim, e aí, como é que está se sentindo? Eu digo, aliviado. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Não me senti mais homem nem menos homem. A verdade que eu tinha antes do doutorado é a mesma que eu tenho depois dele. Fez nada com a minha vida, nada. Vocês estão entendendo? E a última palavra, enviar. Enviar. Nunca vá por conta própria. Nunca vá por conta própria. Fique. Fique. Não crie demandas para a sua vida. A própria vida vai te chamar. A própria vida vai te enviar. Você está entendendo? Sabe o que é que acontece com pessoas que ficam criando demandas, que ficam se enviando a si mesmas? Elas acabam cheias de coisas e sem fazer nada. Acreditem? Eu vejo isso todo dia. Todo dia. Eu estou com tanta coisa que eu não consigo dar conta. Eu digo, tenho absoluta certeza que você não foi enviada. Na clínica eu não digo isso, óbvio, né? Porque eu não estou fazendo a pregação. Mas, dentro de mim eu tenho absoluta certeza. Você não foi enviada, você não foi convocada. Você está entendendo? Você criou aquela demanda. Você saiu assumindo um monte de coisa. Assumiu o corpo porque não tinha coragem de negar para as pessoas. Assumiu o corpo porque queria agradar os outros. É assim. Nós somos assim. Você está entendendo? E por que nós somos assim? Porque não temos autoridade. Né? Então, queridos, sem convocação, sem graça e sem autoridade não há envio. Sabe o que é que há? Auto-engano. Auto-envio. Quando você é enviado, tá? Quando você é enviado, saiba que por trás do envio houve uma convocação. Foi derramado sobre ti uma graça e foi te dada a autoridade. Isso é muito forte, vocês estão entendendo? Isso é o evangelho de hoje. Foi muito forte. Não é? E aí o evangelho termina. O evangelho de hoje, né? Termina. Aquilo que a gente chama de perícope. Perícope é um fragmento do evangelho, né? Um recorte. A perícope de hoje termina dizendo o seguinte: e disse-lhes, não leveis
nada pelo caminho. O que é que você tem que levar pelo caminho? Sim, ele vai dizendo, né? Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas, portanto pode levar uma, né? Então o que seria esse nada? Você percebe? É uma forma de dizer, aqui há uma forma de dizer, há um mistério, não levei nada. O que é esse nada? Se ele está dizendo, não levei 2 túnicas. Né? Porque se não era para levar nada, ele teria dito, né? Nem dinheiro, nem sacola, nem túnica. Mas ele diz nem 2 túnicas, né? Quer dizer, uma túnica você pode levar, né? Ou nem 2 túnicas, né? Entendem? Sim ou não? Não leveis nada, é nada a mais do que isso. Não levem seus artifícios, suas bagagens pesadas. Não carreguem com vocês suas pretensões, suas ambições. Vão para aquilo que vocês foram convocados pela vida. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu disser vida, vocês entendam Cristo. Tá? Quando eu disser verdade, vocês entendam Cristo. Quando eu disser caminho, vocês entendam Cristo. Hã? Não levem nada, nada a mais do que o que Ele deu. E o que foi que Ele deu? Autoridade e poder. Graça e verdade. Nada mais que isso. Ele não precisa de nada mais que isso, é isso que ele está dizendo. É claro que ele não está dizendo se desapeguem até da roupa, joguem ali, vão andando nu pela BR. Claro que ele não está dizendo isso, não é? Ele está dizendo o quê? Não leveis nada a mais do que autoridade e poder. Porque é isso o que vai ser necessário para você cumprir o teu trabalho. Isso é o que vai ser necessário para você cumprir sua missão. Se a gente for olhar do ponto de vista de uma missão religiosa, graça, verdade. Se a gente for olhar do ponto de vista de uma missão profissional, né, o poder é a habilidade. Hã? Já imaginou Andrews fazendo uma obturação? Quantos buracos ele vai deixar na boca de alguém? Né? Andrews é um menino daqui da comunidade que ele treme muito. Você já imaginou ele fazendo a obturação, né? Ele não tem poder. Você está entendendo? Não tem poder. E como não estudou odontologia, também não tem autoridade. Vocês estão entendendo ou não? Isso do ponto de vista humano, do ponto de vista profissional. Do ponto de vista da missão divina, é graça e verdade. Tá? Ok? E ele diz, né? Quanto aos que não vos receberem, né? Se vocês entrarem numa casa, permanecer ali até a vossa partida. Se não te receberem, sacudam a poeira dos pés em testemunho contra eles. Ninguém consegue fazer isso sem poder e autoridade. Ninguém. Ninguém consegue fazer isso sem poder e autoridade. Porque a gente vai com medo. Né? Sem poder e autoridade, nós somos fracos. Somos medrosos. Não conseguimos dar um passo. Um passo. Sem poder e autoridade. A gente se treme todinho. Né? Por exemplo, se eu ligasse hoje para uma grande quantidade de pregadores da comunidade, estavam tudo cagado para poder fazer a pregação de hoje à noite. Por quê? Hoje à noite ia ter missa, não era pregação. Hã? Quando os meninos disseram de tarde, cancelou, porque o padre tinha marcado 2 compromissos no mesmo dia, né? Tranquilo. Para mim não fez a menor diferença, você está entendendo? Menor diferença. Se quiser eu faço outra pregação aqui depois. Né? Não sei se o Espírito Santo vai agir, mas estou aqui. Né? Se ele me convocar, eu sei que ele vai me dar poder e autoridade. Se ele me convocar, eu sei que ele vai me dar poder e autoridade. E eu estou aqui pronto. Pronto
para ser enviada. Para onde Ele me mandar. Pronto. Vocês estão entendendo? Esse é o último ponto. A última palavra, enviar. Prontidão. Ele enviou. Se o nosso Senhor quiser te enviar, tu está pronto? Tu tem prontidão? Tu vai? Hã? Não sei, acho que eu tenho medo. Hã? Então tá precisando voltar lá para o primeiro passo, né? Onde está a convocação? Onde está a convocação dentro do teu peito? Aonde está a convocação dentro do teu peito? Se você encontrar a convocação, você vai encontrar o poder e a autoridade. E você não vai ter medo de ser enviado, você vai estar pronto. Você vai dizer, eis-me aqui. Você imagina a Virgem Maria. Hã? Imagina a Virgem Maria. 15 anos. Pega de supetão. Um anjo aparece dentro do quarto dela. Alegra-te, cheia de graça. Né? Alguém chega, a gente daqui fala, Ave Maria, misericórdia. O Senhor está contigo, olha, tu vais ser a mãe do Salvador. Pronto. Não houve isso em Maria. Por quê? Porque ela foi convocada. Desde o princípio foi preparada. Foi-lhe dado poder e autoridade. E quando o anjo termina de dizer, ela diz, eis aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Por quê? Porque dentro dela, em primeiro lugar, ela encontrou a convocação. Então, queridos, a pregação de hoje não é para enviar ninguém. É para provocar, em primeiro lugar, a busca por essa convocação. Alguém está te chamando, tenha certeza. Você não está aqui. André, eu não sei se eu tenho chamado. Mas eu já estou muito velho para isso. Não. Você está vivo? A vida está lhe chamando a alguma coisa. Se você ainda está vivo, a vida está lhe chamando a alguma coisa. Né? Se você ainda está vivo, a vida está lhe chamando a alguma coisa. Só que a maioria de nós vive como se viver fosse um presentaço para curtir. Né? Viktor Frankl, psiquiatra judeu, nazista, foi preso pelos nazistas, né? Quando ele saiu do campo de concentração, uma repórter, né? Depois que ele saiu do campo de concentração, ele foi entrevistado, e uma pessoa perguntou para ele, mas você acha que você foi abençoado, foi agraciado? O que você sente de ter escapado do campo de concentração? Você se sente um sortudo? Ele disse, nada disso passa pelo meu coração. Mas, o que é que passa então pelo seu coração, Dr. Frank? Ele disse, só uma pergunta. Qual a responsabilidade que eu tenho em ter sobrevivido? Qual responsabilidade eu tenho em ter sobrevivido? Você não sobreviveu a campo de concentração, mas você está vivo. Se você está vivo, alguém está lhe chamando. A vida está lhe chamando. Cristo está lhe chamando. Você só precisa encontrar essa convocação. Jesus convocou você e quer lhe dar poder e autoridade para lhe enviar. Amém.